E aí, galerinha? Estamos aí de volta com o Revisa aí, agora dando início aí ao terceiro bimestre. O ano tem passado bem rápido, né? Estamos chegando aí na reta final. E aí a gente começa, né, o Revisa aí desse terceiro bimestre já com uma sequência do assunto que vocês estavam aprendendo lá no bimestre 2. A gente estava falando sobre evolução, falamos lá sobre toda a questão de seleção natural, Darwin, Lamarck, todo aquele cálculo, né, de ecologia de população. E agora a gente vai entrar em matemática, que é uma sequência, então, da evolução, que é a parte de sistemática e filogenia. Agora a gente vai aprender como que a gente pode usar a ancestralidade, essa questão evolutiva, para classificar os seres vivos. Mas isso não começa tão recente, né? Já é algo que começa há muitos anos atrás. Em 1735, é publicada a principal obra em relação à classificação biológica, uma obra, né, do Linneu, né, o nome dele, Carl von Linné. Na verdade, ele teve vários nomes, né, Corellos, Linnaeus, quando ele começa a latinizar, Carl von Linné com 2 E, então tem vários nomes, né, para essa mesma figura tão importante aí, para classificação biológica. Mas a gente vai chamar ele de Linneu, acho que é o mais fácil de a gente entender. Então, lá em 1735, quando essa obra-prima, né, a principal obra do Linneu, ela é publicada, que é chamada de Systema Naturae, o Linneu, nada pretensioso, ele só tenta classificar todos os seres vivos do nosso planeta, organizar, né, todos os seres vivos aí do nosso planeta. Mas antes disso, né, antes mesmo do Linneu chegar com as suas ideias, teve uma longa trajetória, né, uma longa caminhada aí de vários outros pensadores, pesquisadores, naturalistas, para definir, né, um sistema comum no planeta inteiro e de como organizar todos os seres vivos, então, existentes aí. Então a gente vai voltar um pouquinho no passado, até então, né, chegar aí ao Linneu. Mas antes, né, é importante a gente frisar bastante, porque essa aula vai ser dividida em duas. Tem o vídeo dessa semana e o vídeo da semana que vem. Nessa semana, a gente vai trabalhar só com sistemática, né? E o que é a sistemática? A sistemática nada mais é do que uma área, né, da biologia também, como todas as outras que vocês já aprenderam, citologia, que estudou a célula, fisiologia, que estuda os sistemas do corpo humano, como que o indivíduo funciona, a ecologia, a interação dos seres vivos com o ambiente, e que a gente vai entrar numa outra área, que é a sistemática, né, que é uma área de estudo da diversidade e também de classificação biológica. E aí, junto com a sistemática, também tem a taxonomia. E aí, na semana que vem, o vídeo da semana que vem de revisão é só sobre taxonomia. E a taxonomia, ela difere da sistemática, porque a taxonomia vai tentar identificar os seres vivos e dar nome aos seres vivos. Claro que vai classificar também, da mesma forma que a sistemática vai classificar. Só que a sistemática não está preocupada em como o ser vivo interage com o meio ambiente, o que acontece com o ser vivo, não é a principal ferramenta, né, de estudo da sistemática. A sistemática, ela quer organizar. Ela quer, por exemplo, assim, vocês aprenderam ao longo dos anos os reinos, os filos, as classes, as ordens, as famílias, gênero, espécie. Vocês aprenderam a classificação biológica, mas como é que eu coloco cada grupo de ser dentro dessas categorias? Então a sistemática, ela vai fazer isso, vai tentar colocar dentro de caixinhas os seres vivos, porque fica mais fácil de a gente aprender. Por exemplo, quando vocês estão lá no primário, né, nos anos iniciais, vocês aprendem tudo com a mesma professora, basicamente, né? Tem lá a professora do primeiro ano, né, dos anos iniciais, então ela vai ensinar vocês a ler, a escrever, né, tudo mais. Tem uma professora só. E aí depois vocês entram no ensino fundamental. Aí já começa a ter ali ciências, a matemática, português, geografia, separado. Porque daí tu começa a entender melhor a geografia, a história, a matemática, isolando ela. Quando vocês chegaram aí no ensino médio, a ciência, vou puxar aqui agora para esse lado,
ela também vai ser subdividida em química, biologia e física. Por quê? Porque daí assim também a gente começa a entender melhor cada área da ciência. Então, quando a gente pega os seres vivos e começa a organizar e separar eles em grupos menores, fica mais fácil de a gente começar a entender melhor esses seres vivos também. Então, essa é a função da sistemática: facilitar o estudo dos seres vivos, agrupando eles em categorias. Então, nada mais é do que isso. Já a taxonomia não, que a gente vai ver na semana que vem. A função da taxonomia é dar um nome para aquele indivíduo, para que em qualquer lugar do mundo ele tenha o mesmo nome. Porque, por exemplo, a gente tem o leão, né? Sei lá, uma curiosidade aí que eu tive na minha viagem agora de férias. Acabei conhecendo os lençóis maranhenses e a cultura é bem diferente do sul lá, como vocês bem sabem. E aí eu tava lá na pousada e apareceu um papa-banana. Que pra gente, a gente chama de papa-banana. Mas lá ele é chamado de cambacica. E aí como é que faz? Pra dizer, isso aqui é um papa-banana, eles não vão entender isso. Mas se eu chamar lá de cambacica, eles vão saber. Então se eu der um nome científico para essa ave, em qualquer lugar do mundo, e principalmente dentro de pesquisadores, vão saber do que eu estou falando. Mas isso a gente trabalha na semana que vem. Então aqui trouxe um pouquinho, falando aí do histórico do Linneu. Linneu era botânico, era zoólogo e médico sueco, e ele dedicou bastante parte aí da vida dele nessa questão de como classificar todos os seres vivos, então, do nosso planeta. Mas e como foi até chegar no Linneu? E aí isso começa lá com Aristóteles. Aristóteles é um nome muito conhecido, né? Filósofo grego aí, muito conhecido, muito famoso, que tentava entender muito sobre a vida, o que era um ser vivo, né? E aí vem muito dessa questão, o que é vida, como é que eu posso classificar um organismo sendo um ser vivo ou não. Então já começa, né, desse princípio do que é vida, né, do que é um ser vivo. E o Aristóteles, ele já tem uma ideia de hierarquia, né, na hora de selecionar as categorias. E quando a gente fala de hierarquia, de classificação, a gente está falando de dominância. Todo lugar que a gente vai, um estabelecimento que a gente conhece, tem uma hierarquia. A escola de vocês, por exemplo, tem um diretor, tem a coordenação, tem a secretaria, tem os assistentes pedagógicos, tem o professor e tem vocês, os alunos. Então existe um sistema de hierarquia. E na classificação biológica também vai ter grupos que são maiores que outros, mas a gente já chega lá, porque Aristóteles ainda entendia essa questão de dominância, mas naquela época, vamos pensar aqui no século 4 a.C., lá por volta de 400, 300, né, antes de Cristo, o Aristóteles ele já tentava identificar e classificar os seres vivos. Mas ele classificava tipo animais e plantas. Era o que achava, né, que era ser vivo. Era o que se conhecia, era o macro, né, para a época, né. Então o que eles conseguiam observar como ser vivo, né, o que era definido como ser vivo, eram animais e plantas. Porque faziam alguma coisa, né, tinha algum sistema ali que se desenvolvia, reproduzia, enfim, tudo relacionado aí a esse primeiro momento do que é um ser vivo. E aí o Aristóteles, ele vai basicamente classificar os animais. Nos animais com sangue e sem sangue, sei lá o que ele fazia, se ele atropelava os animais, matava para saber se tinha sangue ou não, mas ele classificava dessa maneira. E aí ele vai classificar os animais de acordo com a forma de locomoção também. Esse voa, esse nada, esse corre, esse pula, esse rasteja. Então é mais ou menos uma forma assim, bem simples de classificar. As plantas, mais simples ainda. Teve um dos discípulos, né, do Aristóteles que vai trabalhar, né, com essa parte de classificação das plantas e vai classificar de acordo com a altura. As que são gramíneas, as que são herbáceas, né, as que são arbustivas, as que são arbóreas. Então ele vai classificar de forma bem simples. Um pouco mais para frente, já no século IV depois de Cristo, vai ter aí o tal, né, do Santo Agostinho, que ele vai começar a tentar classificar os seres vivos pela utilidade. Então ele vai pegar plantas que são medicinais. Essa planta serve para os seres humanos, serve para tal coisa.
Vocês não, para dor de cabeça, para uma infecção, enfim, vai classificar de acordo com a utilidade. Depois de muito tempo, séculos depois, aí já lá no século XVIII, aparece Carvão Linné, o nosso famoso Linneu, que já estudava plantas, né, por ser botânico, já estudava animais, por ser zoólogo, era um naturalista, né, da época. E aí ele vai se basear nas ideias do Aristóteles e vai tentar definir um sistema natural de classificação, onde ele vai encaixar os seres vivos não mais de acordo com a forma de locomoção, não mais com a utilidade, mas sim com critérios anatômicos. É aqui que a gente começa a se basear em semelhanças anatômicas para classificar os seres vivos. Por exemplo, eu sei que uma raposa, um coiote, um cachorro doméstico, eles podem estar dentro de um mesmo grupo, dentro de uma mesma família, dentro de um mesmo gênero, dentro de uma mesma classe, porque eles apresentam características anatômicas semelhantes. Pensando que a gente está em início de 1700, ainda não tinha biotecnologia como microscópios que pudessem ir ao micro, então tudo era o macro, né, nessa época. Tudo era o que era observável. Então o que era observável eram características anatômicas. E o Linneu ele vai fazer isso, vai usar desses critérios anatômicos para começar a selecionar os seres vivos em categorias taxonômicas, seguindo uma ordem de hierarquia, uma ordem de dominância. E ele também vai ser um dos principais pioneiros na questão da classificação em nomes, como a gente chama aqui de binômio científico. Já vou chegar lá. Vamos entender um pouquinho esse processo de categorias taxonômicas primeiro. Esse processo ele vai mudando ao longo dos anos, porque vão se descobrindo novos grupos de seres vivos. Começa lá com Aristóteles com plantas e animais só, depois se descobrem os micro-organismos, e aí se descobre os micro-organismos muito depois aqui do sistema natural, inclusive lá com Anton von Leeuwenhoek, né, com a descoberta do microscópio, que vocês já viram, provavelmente na primeira série, ou mesmo agora no segundo ano. Mas aí começa a abrir, né, o leque de grupos de seres vivos. E aí surgem os reinos, surgem impérios, a classificação biológica ela vai se alterando ao longo dos anos até chegar à classificação biológica mais utilizada, né? E essa classificação mais utilizada, que é do Whittaker, ela vai utilizar os 5 reinos que vocês conhecem. Reino Monera, Reino Protista, Reino Fungi, Reino Planta, Reino Animalia, certo? Então o sistema do Linneu ele segue essa ideia desses 5 reinos. E aí dentro dos reinos a gente vai ver que tem grupos menores e grupos menores e grupos menores, colocado dentro de caixinhas. E é assim que a gente vai trabalhar a hierarquia. O que eu quero que vocês observem agora aqui nessa questão de hierarquia? Eu vou ensinar primeiro esse sistema de classificação, que é o usual, o mais comum de aparecer em vestibulares, mas depois tem um pedacinho para eu mostrar para vocês o sistema de classificação moderno. Tem uma pequena alteraçãozinha aí, nada demais, não é um bicho de 7 cabeças, mas muda algumas coisas. O que a gente percebe aqui nesse sistema, né, do Whittaker aí de classificação biológica, que segue a ideia do Linneu, né, a ideia de categorias taxonômicas propostas pelo Linneu lá em 1735, que é utilizada até os dias atuais. A gente tem ali, a categoria mais abrangente, que é o reino, e a categoria menos abrangente, que é a espécie. Cada uma dessas categorias a gente vai chamar de taxons, certo? Taxons são categorias. Quando eu falo de reino, percebam que dentro de reino eu tenho uma grande biodiversidade de espécies, que inclusive que é o menor taxon, é a menor categoria. Dentro de reino eu tenho uma grande biodiversidade. Por quê? Porque ali eu vou agrupar com poucas semelhanças anatômicas, mas tem alguma semelhança. E não só semelhança anatômica, como eu tenho que usar também parentesco aqui. Eu tenho que usar a ancestralidade. Então percebam que dentro do reino, que aqui é a maior categoria taxonômica, eu tenho uma alta biodiversidade, mas eu tenho um pequeno parentesco entre os indivíduos.
Vamos aí ao reino animal. Somos do reino animal. Assim como um morcego, assim como um grilo, assim como uma borboleta, assim como uma água-viva. Somos todos animais. Surgimos de um mesmo ancestral. Por mais que não tenhamos tantas características em comum, se a gente for comparar a gente, Homo sapiens, a uma água-viva, né, por exemplo, a gente não tem muita semelhança, mas temos um parentesco. Longe, mas temos um parentesco. E a gente vai descendo, vai afunilando. Aí a gente chega no filo, que vocês vão aprender. Temos vários filos dentro do reino animal. Temos aí o primeiro filo, Porífera, depois temos Quinidários, aí temos Plateumintos, Nemateumintos, Anelídeos, Moluscos, Artrópodes, temos Equinodermos e aí temos o nosso filo, o filo Chordata, que é o filo dos cordados. E aí dentro do filo dos cordados, eu já tenho um grupo menor agora de animais, ou seja, a diversidade começou a diminuir, porém, o parentesco começa a aumentar, porque dentro de cordados, todos os animais dentro desse grupo, desse táxon, têm a notocorda, pelo menos em algum estágio da vida. Vão afunilar um pouquinho mais, pensando na gente. Dentro do filo dos cordados, temos as classes. Temos ali a classe de peixes, temos os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Fazemos parte da classe mamália, os mamíferos. Dentro dessa classe temos diferentes tipos de mamíferos. Temos os mamíferos monotremados, aqueles que nascem dentro de ovos. Temos os marsupiais, né, que tem aquele marsúpio, a bolsa. E tem os eutérios, ou os placentários. Então, somos mamíferos placentários. Dentro disso temos a ordem. Dentro de mamíferos, estamos dentro da ordem primata. Dentro da ordem primata, temos vários tipos de primatas. Primatas com caudas, primatas sem caudas, como gorilas, chimpanzés, e tem a gente, certo? A gente vai para a família, aí afunila. E percebam que, conforme eu vou descendo de reino, a biodiversidade está diminuindo, a quantidade de representantes está diminuindo, mas o parentesco, a similaridade está aumentando. Aí chegamos aqui em família. Fazemos parte da família hominídea. Já tiveram mais de 20 tipos de hominídeos. Hoje só existe um, presente, nós. Mas já coexistimos, inclusive, com outras espécies de hominídeos, como Australopithecus, por exemplo. Se vocês viram lá, é na evolução humana. Mas afunilou. E cada vez está ficando mais parecido. Anatomicamente, fisiologicamente, estamos ficando mais parecidos. Inclusive, biomolecularmente, quando a gente começa ali a fazer comparação de bases nitrogenadas, que é o que a gente utiliza hoje para classificar os seres vivos. Por isso que muda essa classificação para a moderna, porque a gente começa a usar a biologia molecular. Começamos a usar, então, a biotecnologia a nosso favor. Beleza, estamos ali. Na família hominídea já tiveram mais de 20 tipos aí de hominídeos, mas a gente vem para gênero. E o nosso gênero é o gênero Homo. E já tiveram vários hominídeos desse gênero. Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. Percebam, agora estou usando a espécie. Homo sapiens representa a nossa espécie. Percebam, tem 2 nomes. E essa questão de binômio também já foi proposta aqui pelo Linneu, que sugere essas categorias taxonômicas. E percebam que o nome da espécie tem que ter no mínimo 2 nomes. Pode ter mais, vocês vão aprender semana que vem. Mas no mínimo tem que ter o gênero, que repete, Homo, e tem uma coisinha a mais ali. Essa coisinha a mais é o que vai trazer algo exclusivo da minha espécie. Como, por exemplo, ali, Homo sapiens. Não, a gente é o único homem que sabe alguma coisa, mas foi, né, um epíteto, né, específico, como a gente vai chamar aí, que vai caracterizar a nossa espécie, que é o menor táxon. E é o táxon mais importante quando a gente trabalha com classificação biológica. Beleza? E o que caracteriza uma espécie? Uma espécie é caracterizada por indivíduos que apresentam características semelhantes, anatômicas, fisiológicas, que têm a capacidade na natureza de cruzar entre si, gerando um descendente fértil. Então, trouxe aqui um pouquinho para vocês do histórico da classificação biológica, né? Lá desde Linneu,
Desde Linneu não, desde Aristóteles, né, até Linneu, como isso vai se dando, se aperfeiçoando até os dias atuais, e temos aí as categorias taxonômicas mais utilizadas. Tem esse macetezinho, né, que sempre é ensinado, re, fico, fage, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Isso pode ajudar vocês aí a identificar a ordem, né, de dominância das categorias taxonômicas, mas eu tenho que apresentar para vocês a atual, a categoria taxonômica moderna. E eu quero que vocês se atentem a isso, às questões de vestibulares. Se está perguntando sobre a classificação biológica do Linneu, que é de reino para frente, ou se já está perguntando sobre categoria taxonômica ou classificação biológica atual. Nos últimos vestibulares, nos últimos 2 anos, percebe-se bastante o uso da classificação biológica atual. E o que muda? A gente tinha lá 5 reinos, certo? Tinha o quê? Monera, que incluía as bactérias, todas as bactérias, todos os procariontes. Protista, que incluía os protozoários e as algas. Temos lá o fungo, que agrupa todos os fungos. Temos o plantae, que agrupa as plantas e algumas algas, né? As algas verdes principalmente, as clorofícias, que tem uma ancestralidade ali com as plantas. E o reino animal, que foi o que a gente trabalhou, que eu dei exemplo, nosso exemplo ali para vocês entenderem o caminho da categoria taxonômica. Hoje, com o advento, né, da tecnologia, os procariontes, as bactérias, não fazem mais parte de uma mesma caixinha. Elas não estão mais agrupadas agora em um mesmo bloco, em um mesmo grupo, que antes era o reino Monera. Então hoje, com a classificação biológica atual, não existe mais reino Monera. Os procariontes, as bactérias hoje, estão divididas em 2 domínios. E essa é a nova categoria taxonômica, que tem um domínio maior do que o reino. É uma categoria ainda mais abrangente do que o reino, então ela tem que vir antes de reino. Então agora é domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Ok? É isso que muda. Tem um domínio a mais. Que domínios são esses? São 3. O que é dividido? Reino Monera. As bactérias, os procariontes, são divididas em 2 domínios. O domínio eubactéria, que inclui todas as bactérias mais comuns do nosso dia a dia, gram-positiva, gram-negativa, cianobactéria, as mais presentes nos ecossistemas onde a gente está presente, mas também tem bactérias procariontes dentro de um domínio que é chamado de arqueobactéria. E ali a gente vai ter os procariontes extremófilos, as bactérias halófitas, as termófilas, acidófilas, as extremófilas, aqueles procariontes que conseguem sobreviver em ambiente onde outros seres vivos não conseguem. E eles são muito importantes, porque normalmente eles vivem em ambientes similares ao que era o nosso planeta lá no início da formação. Então auxilia a gente a entender a origem da vida, por exemplo, né, por essas características primitivas e muito resistentes também. E aí temos o terceiro domínio, são 3, eubactéria, arqueobactéria, e tem o domínio eucária. Já fica claro, dentro do domínio eucária estão todos os organismos eucariontes. E quem são os organismos eucariontes? Protistas, protozoários, algas, fungos, plantas e nós, os animais. Então essa é a classificação biológica para vocês entenderem um pouquinho. Semana que vem a gente vai falar de taxonomia e como que se dá nome às espécies. Quais são as regras que são utilizadas, por que é utilizado dessa forma, beleza? Espero que tenham gostado dessa revisão. Foi um pouquinho longa, estou falando um pouquinho devagar porque eu peguei uma gripezinha aí, né? Deu para perceber, eu acho que um pouquinho na minha voz, e na falta de ar também. Mas é isso. Semana que vem pegamos aí a parte de taxonomia ainda dentro da classificação biológica. Um beijo aí para vocês. Até a próxima semana.